Bem-vindo e obrigado pela tua companhia aqui junto a mais um tutorial no meu canal. Nele vou falar a respeito de um efeito feito com fumaça, onde nós produziremos aqui fumaças coloridas utilizando um motor de renderização do tipo Blender Render. Eu estou aproveitando aqui uma sugestão que foi feita junto ao canal e essa sugestão foi feita para que se fizesse através do Cycles Render. Como eu tenho uma certa dificuldade aqui do uso do Cycles Render nesse efeito Quick Smooth junto ao meu equipamento, já que ele está com alguns problemas aqui no adaptador gráfico, eu farei utilizando o Blender Render, que pesa menos aqui no processamento. E eu me baseei aqui através de uma pesquisa feita no canal SERDPEX. Caso vocês tenham interesse, eu vou deixar o link aqui original do canal para que vocês possam ver como é que funciona. Vamos lá então entender como fazer a fumaça colorida aqui na nossa área de trabalho. Inicialmente, eu vou mudar essa visão aqui, já que estamos utilizando a visão de perspectiva, clicando em View e vou botar a visão em visão ortográfica e vou mudar a visão para a visão também de frente. Com o objeto aqui, nós vamos diminuir esse objeto, clicando na tecla S de escala, vamos trazê-lo aqui para a direita e vamos adicionar à área de trabalho aquele efeito que já vem praticamente pronto. Vamos com o objeto cúbico selecionado, nós vamos clicar aqui em Object, na janela 3D View, e vamos usar o efeito Quick Smoke. Observe que o Quick Smoke ele já cria aqui uma área que é um cubo maior. Vocês vão ver que essa área é definida por esse pequeno cubo que fica aqui no canto inferior, que representa o domínio. E esse domínio é onde vai fazer o efeito da fumaça circular aqui na área espacial. Então nós temos aqui o cubo, que é o cubo primitivo, e temos agora o nosso cubo domínio. Vamos então fazer com que esse cubo domínio ele se torne maior. Vamos usar aqui a tecla S de escala pelo eixo X, SX. A gente consegue aumentar. Vamos encostar o cursor no manipulador aqui do domínio e vamos fazer com que esse pontinho aqui do meio fique bem encostando aqui na linha da coordenada Z. Vamos selecionar o objeto cúbico e vamos colocar esse objeto cúbico aqui nesse cantinho. É evidente que como nós já aplicamos aqui o Quick Smoke, se usarmos o Alt A ou clicarmos em Player, vocês vão ver que eu começo a executar a ação do efeito daquele objeto cúbico se transformando nesse efeito de fumaça que vocês estão vendo aqui na área. Então, eu deixando essa animação continuar, vocês vão ter a fumaça sendo feita através daquele objeto que é o domínio, que é o cubo maior. Bem, para nós colocarmos o efeito de fumaça colorida é bem simples, pessoal. Eu vou só diminuir um pouquinho esse cubo aqui, a tecla S. Com esse cubo selecionado, a gente pode notar que aqui na barra de propriedades, se vocês clicarem no ícone que representa o efeito físico, que é essa bolinha aqui pingando, vocês vão ver que o efeito Smoke já foi aplicado. Então, nós temos para esse objeto interno o objeto Flow. Quem é um objeto Flow? É aquele objeto que vai fazer a simulação da fumaça. E se selecionarmos o cubo maior, veja que o objeto aqui vai ser especificado como objeto domain, que é o domínio. O que é esse objeto domínio? É nessa área desse objeto que essa fumaça que vai ser simulada por esse objetozinho aqui pequeno vai circular. E notem que quanto maior essa resolução aqui, nessa opção de Visions, mais qualidade essa fumaça vai ter. Então, se eu colocar aqui 80 e der o Enter, e tentar fazer o efeito novamente, a fumaça vai ser apresentada aqui com a forma mais qualitativa. Se dermos um valor maior, por exemplo, 120, e Enter, e voltarmos ao passo zero aqui, sempre a gente tem que voltar ao início, tá? E dando Alt ao Player, veja que a fumaça ela já trabalha com mais qualidade. Porém, quanto maior e mais qualidade a fumaça tiver, mais lento será o processamento do equipamento. Se você não tiver um equipamento bom aqui, com a memória boa e com a placa gráfica boa, certamente você terá problemas aqui nessa execução dessa animação. E para poder facilitar um pouco mais a agilidade dessa fumaça executando aqui, com uma qualidade de divisões aqui maior, a gente pode contar
com essa opção aqui chamada Smoke Adaptive Domain. Se selecionarmos essa opção, note que agora, mesmo com essa quantidade de resolução maior aqui, quando dermos a animação, ele vai criar um domínio aqui, ó, sobre isso e faz com que a fumaça vá de forma mais rápida. Então isso facilita bastante aqui a agilidade quando a gente utiliza uma resolução maior aqui em Divisions, tá ok? Bem, por enquanto eu não vou marcar esse Smoke Adaptive não. O que eu vou fazer aqui só para a gente tentar dar continuidade é diminuir essa quantidade de Visions aqui, vou deixar em 45 e se executarmos vamos ter aí a fumaça saindo de forma rápida, tá? Esse objeto, se vocês notarem, que é o cubo, selecionando, eu vou ter uma fumaça de cor cinza. Para eu poder mudar a cor, com ele selecionado, clicando no ícone aqui de propriedades físicas, vocês vão ver que entre as propriedades do Flow, que é o que nós atribuímos ao cubo, nós temos aqui ó, essa opção chamada Smoke Color, significa cor de fumaça. Encostando o cursor aqui nesse slider, clicando com o botão esquerdo, vocês vão ver que eu trago para a nossa área aquela circunferência de cores que a gente pode atribuir cores diferentes à nossa fumaça aí. Então, se houver aqui na tabela RGB, clicar, por exemplo, um verde, se eu voltar a animação do passo zero, sempre voltando ao passo zero e executando o Alt A Player, veja que a fumaça aqui vai sair de forma colorida, vai ser uma fumaça verde. Voltando ao passo inicial. Então, com esse objeto, por exemplo, eu posso dar nele aqui um Shift D para fazer uma cópia. Então, vou pegar Shift D, vou arrastá-lo pelo eixo X até aqui o meio, e veja que essa cópia, temos o original e temos a cópia. A cópia selecionada vai manter a mesma cor que eu utilizei na anterior. Então, se eu der animação, todos os dois vão sair com a cor verde. Se eu quiser alterar a cor desse segundo, que é a cópia, eu posso vir aqui no Smoke, utilizar, por exemplo, a cor vermelha. Clicando aqui, vocês vão ter agora uma fumaça verde, uma fumaça vermelha. Bem, digamos que eu queira um outro objeto aqui na área, cúbico. Então, vou dar um Shift D, X. Lembra vocês que não precisa ficar restrito ao cubo. Vocês podem colocar outra forma qualquer aqui neste interior do domínio, tá ok? Então, vamos aqui, já que ele manteve o mesmo vermelho da primeira cópia, vamos clicar e vamos usar, por exemplo, aqui uma cor azul. Se clicarmos agora, vamos ter aí ó, os três objetos emitindo cores diferentes. O verde, o vermelho e o azul. Digamos que eu queira agora, sempre voltando ao passo inicial, selecionar o objeto do meio aqui, que é esse cubo, e vou dar um Shift D, Z, eu faço essa cópia ficar aqui em cima. E como ele está apresentando a mesma cor vermelha desse aqui do meio, eu vou mudá-lo para uma cor amarelo. Veja que agora, quando eu der a animação, eu tenho três objetos simulando fumaça. Porém, um detalhe, pessoal, se eu movimentar essa agulha aqui, voltando ao passo inicial, essa fumaça que está saindo nesse cubo aqui de cima, ela vai estar batendo justamente nessa área superior aqui do domínio. E para eu poder fazer com que a força dessa fumaça ela caia no sentido contrário, em direção ao cubo que tem a fumaça vermelha, vocês vão ver que eu tenho aqui nessa configuração essa opção aqui chamada temp.differ. Veja que eu estou usando um valor positivo 1. Para eu ter o valor inverso, eu tenho que usar aqui um valor negativo. Então, clicando aqui, em vez de usar 1, eu uso menos 1. Se viermos agora para o passo inicial, vocês vão ver ó, a fumaça de cima se alastrando e se misturando com a fumaça de baixo. É a partir daqui que nós vamos agora aproveitar onde está o cursor 3D, bem no meio aqui da área, colocar um objeto que é um objeto campo de força, é aquele que vai fazer o efeito de ventilação aqui na área e fazer com que essa fumaça sofra um redemoinho e se misture aqui dentro dessa área. Então aqui onde eu tenho o cursor, eu vou digitar o Shift A e vou selecionar um objeto do tipo Force Field, que significa campo de força. Eu tenho todas essas opções aqui. Neste exemplo, eu vou utilizar o que o SERDPEX utilizou, que é o Vortex. Eu vou selecioná-lo. Note que esse objeto aqui, se eu aproximar, ele está com a sua seta de ventilação apontando para cima. Se eu selecionar aqui, vocês vão ver ó, que a seta
desse elemento aqui, ele está apontando em direção ao eixo Z. Então, para eu fazer com que ela aponte em minha direção, eu vou usar o quê? A rotação tendo como base essa seta vermelha. Se eu der o RX 90, veja que ele fica apontando em nossa direção. E aqui, com esse objeto de campo de força, se eu clicar aqui no ícone de efeitos físicos, vai aparecer aqui, ó, o Force Fields que eu empreguei, que é justamente esse objeto aqui. Vocês vão ver que eu tenho aqui o Strength, que é a força de ventilação que ele fará, e tenho os nós, que são os efeitos que ele promoverá aqui durante o redemoinho. Então, se eu movimentar esse nós aqui para um valor tipo 2.5 e aumentar o Strength aqui, a força, quando eu der a animação inicial, veja que ele puxa a fumaça, ó, e mistura uma com a outra. Então, a depender da velocidade ou da força que vocês deem aqui, esse procedimento será bem agressivo. Então, vocês podem controlar essas duas opções aqui para fazer a mistura de forma mais lenta ou mais rápida durante o redemoinho. E vamos facilitar mais ainda aqui, vamos selecionar o cubo, que é a fumaça aqui da esquerda, e vamos selecionar esse outro cubo aqui, que é a fumaça da direita. Vamos deixá-lo cada um aqui em cada canto. Voltando agora à nossa animação, temos aqui um efeito bem interessante de mistura. Para nós fazermos a animação, eu vou inicialmente aqui aproximar. Veja que eu tenho o objeto lâmpada, eu vou selecioná-lo. Eu vou tirar essa lâmpada daqui desse cenário. Como é que eu faço? Seleciono a mesma. Se vocês não conseguirem enxergar, vocês podem vir aqui na Outline, clicar no objeto lâmpada, ele será selecionado. Eu vou dar a tecla X Delete. Vamos voltar aqui para cima. Se eu quiser dar animação agora, veja que a fumaça ela vai sair de forma escura. Por quê? Porque nós tiramos o objeto de iluminação aqui da área. E para colocarmos uma lâmpada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um efeito legal com a lâmpada Spot. Nós vamos sair aqui, nessa camada, vocês estão vendo que eu estou utilizando aqui todos esses elementos na camada de número 1. O pontinho está aqui, bem na camada 1. Eu vou clicar com o cursor e o botão esquerdo nessa segunda camada. Veja que os objetos não aparecem aqui. Nessa camada, nós vamos com o Shift A adicionar um objeto do tipo que lâmpada. E essa lâmpada que nós vamos dar é uma lâmpada chamada Spot. Vamos clicar nela, veja que o Spot surgiu aqui. E para nós ajustarmos esse Spot com aquele cenário da camada 1, nós vamos manter esse pontinho aqui ativo, vamos selecionar a tecla Shift pressionando-a e vamos clicar com o botão esquerdo na camada 1. Veja que agora eu tenho tanto a lâmpada como os objetos que estavam na primeira camada aparecendo aqui na área. Nós vamos encostar o cursor na coordenada Z e vamos trazê-lo aqui para cima, tá vendo? Até que essa lâmpada envolva todo o objeto aqui, que é a área e os cubos que fazem parte do efeito Quick Smoke. Eu vou afastar aqui com a rodinha do meio, veja que o spot está aqui em cima, e com o spot selecionado, nós vamos clicar no ícone que representa lâmpadas aqui na barra de propriedade direita, e vamos vir aqui na guia Lamp, nessa opção Energy, que é energia, vamos aumentar esse valor de 1 e vamos colocá-lo como um valor 15, e vamos dar o Enter. Veja que eu dou uma intensidade a essa luz. Para melhorar o nosso visual aqui de iluminação junto à fumaça, nós vamos manter essa lâmpada Spot selecionada, vamos dar um Shift D, Z para correr essa cópia, ó, do Spot cá para baixo. E com essa cópia aqui, ela selecionada, nós vamos dar uma rotação, tendo como base o eixo que está apontando em nossa direção, que é justamente a seta verde que nós não estamos enxergando. Então vamos fazer o seguinte, RY180. Veja que eu consigo, ó, inverter e faço com que o facho desse objeto aqui, vamos trazer um pouquinho mais para baixo para ajustar, ele fique justamente da mesma forma que a lâmpada de cima, quando eu clico, ela está apontando para baixo. A lâmpada de baixo, quando eu seleciono, ela está apontando para cima. E com ela selecionada, segurando o Shift e selecionando a lâmpada de cima, temos as duas lâmpadas selecionadas.
Temos que ter o cuidado para não selecionar os objetos que estão aqui no meio. Então, com as duas lâmpadas selecionadas, nós vamos dar agora um Shift D e vamos dar um RY90. A gente cria um outro jogo de lâmpadas, repare, tanto na direita como na esquerda. Então, temos lâmpada em cima, embaixo, na direita e na esquerda. E para fazermos um outro jogo de luz, como se tivesse uma lâmpada apontando de frente e outra de fundo, nós vamos usar Shift D para copiar essas duas lâmpadas e vamos dar o que? RZ. RZ90. A gente consegue agora fazer um jogo de lâmpadas. E se nós agora selecionarmos toda a área e pressionarmos o botão do meio do mouse e dermos um giro, você vai ver que eu tenho diversas lâmpadas aqui. Uma em cima, uma embaixo, uma na direita, uma na esquerda, uma na frente, uma no fundo aqui, fazendo jogo de iluminação junto aqui ao cenário. E é com isso que nós vamos agora voltar a visão de frente. Vamos agora só desativar a camada 2, deixar somente aqui os objetos da camada 1. Vamos aproximar os objetos que compõem aqui o efeito. Vamos clicar o A para desativar e vamos posicionar a câmera, já que essa câmera ela está apontando, quando eu seleciono, ela está bem aqui em cima, olhando o objeto dessa forma. Com o cursor aqui na área, eu posso clicar a barra de espaço, escrever a palavra Align Camera to View, irá aparecer essa opção aqui. Vocês podem usar também o atalho Ctrl Alt e a tecla 0 ao mesmo tempo. Veja que eu consigo aqui jogar a câmera de frente da forma como eu estou enxergando aqui o objeto. Eu posso agora, já que eu tenho a câmera travada aqui, vocês vão ver que ela está com a lente com um pontilhado laranja, segurar a tecla Shift, pressionar o botão do meio do mouse e ajustar para que os objetos fiquem bem centralizados na área. Vamos ver como é que ficaria aqui a câmera focando o efeito. Então, se eu der a animação, veja que eu tenho a câmera bem aí centralizando o efeito de fumaça. Com isso feito, eu posso agora criar uma cor de fundo do ambiente. Se eu vier aqui, eu vou clicar no Word e aqui nessa opção Horizon Color eu vou utilizar dando ao fundo uma cor preta. Vamos ver agora o efeito funcionando. Altear o play aqui embaixo, olha a fumaça, e vamos parar num determinado ponto aqui da janela, onde nós vamos renderizar para ver como é que está saindo o efeito. Então nós vamos vir aqui em Render, clicar o Render Image, e vocês vão ver que eu não vou ter esse efeito aparecendo. Por quê, Luciano? Vamos dar o ESC. Porque aqui embaixo eu não selecionei a segunda camada para fazer com que as lâmpadas da segunda camada sejam previstas aqui na renderização. Então vou vir aqui em camadas, Shift na 1 e Shift na camada 2. Veja que se eu der o render agora, em render na parte superior, em render image ou F12, eu tenho aí o colorido da fumaça se misturando. Mas nós temos aqui um defeito. Veja que os objetos cúbicos aqui estão aparecendo durante o procedimento. E o que é que a gente precisa para fazer aqui esses objetos desaparecerem? Eu vou dar o ESC. Vamos então selecionar esse cubo aqui na parte inferior e vamos clicar com ele no ícone de material. Veja que o programa já colocou um material padrão para esse cubo. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos clicar nessa guia Shading em Shadeless. Veja que a cor aqui ficou dessa forma. E vamos usar, clicando em transparência, o Z-Transparency. E vamos diminuir esse valor alfa aqui para o valor 0. Feito esse procedimento, nós vamos aplicar esse mesmo material aqui para os demais cubos. Nós vamos fazer então o seguinte, nós vamos só desativar a camada aqui das lâmpadas e vamos clicar na camada 1 onde temos os objetos. Vamos selecionar o domínio, vamos usar a tecla H para desabilitá-lo. Vamos selecionar esse cubo aqui da esquerda, com o Shift pressionado o de cima, com o Shift pressionado o da direita e por último o de baixo. E com os 4 cubos aqui selecionados, nós vamos vir aqui na guia de materiais, onde nós aplicamos aquele material para o cubo de baixo. E vamos nessa opção aqui, ó. Eu abro essa opção aqui de baixo, ó, da setinha onde eu tenho o mais e o menos. Eu vou clicar e eu tenho essa opção aqui, ó, Copy Materials to Other. Ou seja, eu vou copiar o material que eu apliquei esse cubo nos demais. Feito o procedimento, já facilitou a minha vida aqui, eu vou agora
dar o Alt H para voltar. Veja que o domínio retornou. E eu tenho agora como, clicando Shift e a camada 2 habilitada, eu posso, por exemplo, agora, selecionar o domínio somente. E eu vou vir aqui, ó, nessa guia de materiais, vocês vão ver que foi aplicado material com o nome Smoke Domain Material. Veja que o volume que eu estou utilizando aqui, ele tem a opção aqui de densidade, vocês vão ver que o density eu vou manter em 0, mas a densidade escala, ele está usando um valor 5. Então, se eu der animação aqui, vocês vão ter aí uma escala de densidade razoável. Então, eu vou aumentar esse valor aqui, Density Scale, para um valor, por exemplo, 20. Se eu der a renderização aqui dessa parte, vocês vão ver que quando eu alterei essa densidade aqui, eu dei um pouquinho mais de volume aqui à fumaça que foi feita aqui no efeito, tá? Dando ESC para sair da renderização. Então agora, só para melhorar mais a resolução, com o domínio ativo, eu vou voltar para a guia física e aqui em Divisions eu vou aumentar essa opção aqui, Resolution, para 120. Se dermos a animação, voltando do passo zero, vocês vão ver que há uma lentidão. Vamos usar então aqui o Smoke Adaptive Domain para fazermos com que o efeito da fumaça ele saia de forma um pouco mais rápida. Veja que ele trabalha mais rápido. E aqui agora a gente pode, mais do que nunca, criar o nosso vídeo aqui da animação. Como é que a gente vai fazer isso? Clicando no ícone de scene, tá vendo aqui, onde eu tenho a câmera, eu vou clicar e vamos ajustar. Eu vou precisar uma dimensão aqui para a animação do meu vídeo, do tipo 1280 por 720. Aqui, para poder tornar mais rápido o processo, já que vai demorar um pouquinho, eu vou usar essa proporção aqui em 50%. E aqui em Output, eu vou usar um nome para o arquivo. Eu vou botar aqui exemplo de cores e vou escolher um arquivo do tipo AVI-JPEG, já que todos esses arquivos aqui da coluna direita representam arquivos de vídeo. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Então, vou usar o AVI-JPEG, que é o que eu mais uso. E como eu vou usar cores, eu clico em RGB e em Quality eu mantenho aqui 100%. Feito esse procedimento, eu vou aqui apenas agora clicar em Render na opção Animation. Quando eu der o clique aqui, vai começar a ver o processamento, quadro a quadro, do efeito de fumaça, utilizando os 250 frames aqui da minha timeline. E quando concluirmos aqui os 250 frames, eu volto para finalizarmos aqui o nosso tutorial. E aqui concluído o processo de renderização, vocês podem notar que eu estou aqui no último frame e é dessa forma que irá ser finalizado o vídeo, essa mistura de fumaças de várias cores, causando esse impacto. Eu vou dar o ESC aqui para sair, e quando eu der o ESC, para eu ver a animação como é que ela ficou, eu posso vir aqui no Render e clicar em Play Rendered Animation. Eu posso usar o atalho Ctrl F11, aí eu executo a animação que eu criei. Veja que eu tenho um vídeo aqui, ó, com o efeito já sendo produzido, a fumaça se espalhando. E aí cabe a vocês utilizarem a criatividade em conjunto aí com os projetos de vocês para ver como é que vocês vão fazer o efeito deste recurso. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter sido explícito aí nas explicações e bom proveito aí da dica, tá ok? Vou dar esse aqui. Até o próximo tutorial. Forte abraço.